ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e a terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Lucas capítulo 24, versículo 46 a seguir diz: E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Eu vou ser bem breve aqui, inclusive nós vamos orar no final. Irmãos, é só para meditar mesmo, né, que nós somos testemunhas de Cristo. Ele veio, morreu, nos deu a salvação, era nós que devíamos morrer, isso aí a gente não pode esquecer jamais, é como a irmã disse, são tantas coisas, são tantas bênçãos e às vezes passa desapercebido, né? Quantos livramentos, a vida do irmão no lixo, né? E de lá Deus nos resgatou, outros às vezes não foi literalmente para o lixo, mas tendo o recurso vive uma vida de lixo sem Cristo. Enquanto Cristo tem uma vida de luxo para nós, de rei, literalmente um reino, né, nos aguardando para que a gente vista essa roupaça, essa couraça da justiça para viver nesse reino. E às vezes a gente prefere os lixos da vida. E eu falo lixo, não só o lixo material em si, mas um lixo espiritual, o lixo da escassez, o lixo de estar distante de Deus, de viver com o coração
esmagado, destroçado, aprisionado pelas aflições que Satanás coloca, os medos, né? Quantas doenças psicológicas tem hoje em dia, irmãos? Como o povo está perturbado psicologicamente. Pessoas que aparentemente normal, mas quando se deparam com uma determinada situação, você vê que a pessoa desmorona emocionalmente. O que é isso? Os frangalhos da vida que Satanás deixa às pessoas que têm um coração vazio. Mas a palavra diz que Cristo veio, morreu e subiu ao céu. E a Bíblia diz que os discípulos voltaram para Jerusalém, mesmo vendo Cristo subir ao céu. Mas eles receberam a promessa de Deus e voltaram felizes para Jerusalém. Amém. E a igreja precisa, irmãos, dessa alegria. Nós precisamos dessa alegria, né, da certeza da salvação. Eu vi a irmã dizendo que tinha um compromisso, mas que preferiu estar aqui. Isso, irmãos, no céu não tem preço. No céu está escrito lá, e como eu costumo dizer, para que entendamos melhor, uma poupança espiritual, um crédito que você gerou lá com Deus. Um crédito que você gerou lá com Deus, e em tempo oportuno, se vocês precisarem desse recurso, Deus vai estar estendendo as mãos, devolvendo para vocês com juro e correção monetária, porque Deus é bom. Ele fala da medida sacudida, transbordando, que virá sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso, que Ele veio, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, para que sejamos suas testemunhas. Né? E às vezes a gente vacila nessa questão do testemunho. Muitas das vezes a gente descuida nessa questão do testemunho de Cristo, de falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Mas não podemos perder essa visão. Nós não podemos perder o foco, independente. Outro dia a irmã até falava algo interessante. A gente não pode dar muito ouvido para o que as pessoas dizem ao nosso redor. A gente tem que focar nas coisas de Deus. A irmã dizia, porque sempre vai haver alguém te puxando para trás, sempre vai haver alguém murmurando, sempre vai haver alguém reclamando da vida. E quando você vai olhar essa pessoa que você medita na vida dela, que você conhece a vida dela, você vai saber que é como a irmã que um dia teve morta debaixo dos escombros, se não fosse a mão de Deus ali protegendo. Entendeu? E esqueceu disso. Às vezes, né, vai murmurar, vai fraquejar na fé, esquecendo de quê? De que Deus é com ela, né, na caminhada há muito tempo, às vezes até antes de ser crente. 97 foi o ano que eu aceitei Jesus, né, para 28 anos. Então, assim, e eu ainda vou mais além. Talvez como os irmãos, às vezes eu fico pensando, Deus já nos guardava antes de ser crente. Muito antes de ser crente. Lá no Vale da Sombra, da Morte, ali, Deus, mesmo sem o entendimento que a gente precisava, Deus já estava guardando, protegendo. Né? E às vezes a gente esquece disso, irmãos. E por esquecer, a gente deixa de ser a testemunha. A única coisa que Cristo quer de nós. Cristo não quer que você vai morrer na cruz. Cristo não quer que você leva 39 chibatadas com um chicote que vai te estilhaçar todo. Né? Cristo não quer isso de nós. Mas Ele quer que a gente seja o testemunho. Ele teve a oportunidade, Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, né? Cristo transforma, Cristo prospera, literalmente. Quem tem prosperidade com Deus, irmãos, não é o rico que está com a conta no banco sem caber mais dinheiro. Prosperidade é aquele que pode comer o que quiser, que veste do jeito que quiser, né? Porque Deus assim o abençoa e dá alegria, o prazer no coração dele. Alegria no coração dele. Assim como tem ricos que vivem na pobreza, tem ricos que vai tentando achar felicidade nos luxos da vida. Outro dia eu vi um pessoal, inclusive crente, né, comendo carne de $4.800 a porção. Né, porque todo mundo ia lá comer. Comer lá no restaurante daquele homem que tempera a carne com salzinho assim. Uma porção que o camarada estava comendo, um crente, um pastor. $4.800 ou euros. É muito dinheiro. Entendeu? Eu como crente, irmãos, hoje, eu peço a Deus que não deixe a minha mentalidade mudar. A Bíblia manda você transformar, mas transformar para o rumo do reino. Não é transformar para o rumo do mundo. Eu peço a Deus que não me deixe ensoberbecer dessa forma. Porque já pensou eu comendo uma carne ali, um pratinho de carne, e do jeito que a gente é bom para comer, o trem que eu vi lá, comia facinho. Eu comendo um trem daquele lá que vale R$25.000.
Quantas pessoas que não podiam comprar umas 3 vacas para fazer um churrasco aí com uns 200 irmãos, tranquilo, ficar o dia inteirinho cantando, louvando a Deus, comendo churrasco. Eu vou lá e como sozinho por causa da soberba, porque muitos vão ali, comem e aparecem. Tira foto. Entendeu? Então, assim, não é esse o testemunho que Deus quer que a gente dê dele. Isso, não é isso que Deus quer de nós, entendeu? Ele quer que eu possa desfrutar da bondade dele, da prosperidade, daquilo que ele coloca em meus cuidados, que nós somos mordomos. Tem um estudo muito bom que eu estudei lá naquele buraco da igreja, ainda na época, veio um pastor baiano, Aldo, alguma coisa, e falar sobre mordomia. Nós não somos donos de nada, irmãos. Tanto é que parte uma aí, o caixão não tem gaveta, não tem nada. Até as pedras bonitas que põe no túmulo ali fica pro lado de fora, não fica lá dentro com ele, fica pro lado de fora. Entendeu? Não somos donos de nada, mas o que é isso que está ao nosso alcance, para o nosso desfruto? É algo que Deus confiou a nós. Assim como o ministério dele para as nossas vidas. Assim como o chamado dele para as nossas vidas. É algo que ele nos confiou para que nós exerçamos aqui, né, como testemunha dele. Como testemunha dele. Como eu disse, ele não quer que a gente leve chibatadas no lugar dele, ele não quer que a gente vá morrer na cruz, porque o ofício da cruz era dele, o ministério da cruz, o único suficiente Salvador que podia salvar todo mundo, era o Filho de Deus, sem pecado, imaculado, o único que tinha esse poder. E o que nós somos? Herdeiros dessa promessa, dessa bênção, mas precisamos procurar ela. Então, como crente, irmãos, nós não podemos nos esquecer que precisamos ser, a todo custo, testemunhos de Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E, né, o compartilhar da palavra, que Deus abençoe, foi um momento abençoador. Glória a Deus. E o importante é estar falando de Cristo. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 ali, ele estará. E às vezes a gente preocupa com essa questão. Né? Aquela outra vez que nós tivemos aqui no setor, que deu pouca gente, o menino me deixou constrangido porque ele ficou triste, tadinho. Ficou decepcionado, não tem o entendimento que nós tínhamos. Mas eu não me preocupo com isso, eu me preocupo por causa de situações como a dele, que ficou preocupado. Mas eu sei que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, Cristo se fará presente. Né? E é na simplicidade do Evangelho que Deus opera. Eu tenho dito para os irmãos, eu não acredito naqueles eventos onde mais parece o mundo da onde a gente saiu. Está ali o povo pulando, gritando, ovacionando o cantor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas na simplicidade do Evangelho, eu acredito, porque Deus se faz presente. E quando a irmã falava do mendigo, o texto da Bíblia que fala: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, tive internado, não foi me visitar, tive preso, não me visitou. O nu e o que tem necessidade de comer é tipo andarilho. É uma apresentação de como nós estávamos naquela época representando isso, então. Tipo andarilho, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com os andarilhos da vida, com as pessoas simples da vida. Não sei se o irmão já percebeu isso, é da gente, irmãos. Você passa por um pedido na calçada, você chega, recorte, se você quando você não maltrata, você manda ele sair para lá. E depois desses teatros que eu fui vendo na televisão, meditando com esse texto da palavra que Jesus fala que teve fome, teve sede, teve preso, teve internado e não recebeu o cuidado que precisava, eu olho para essas pessoas com um olhar diferente. Às vezes a gente não ajuda porque às vezes você desconfia que ele vai manguaçar, né? Mas quando você vê que não é um manguaçador, que você tem condição de ajudar, eu ajudo. Ali na porta lotérica, ali eu contribuo com aquelas pessoas ali, não pego nada que eles vendem. Eu sempre ajudo. E tenho cuidado para você não dar um dinheiro para um cachaceiro. Né? Isso aí eu sempre observo. Porque a gente sabe que ele bebe, né? Isso. Mas a minha visão mudou muito a respeito dessas pessoas. Porque você pode observar que o povo tem um preconceito tremendo com eles. Mas depois que eu vi os teatros que as pessoas fizeram, e o texto da palavra de Deus, aí você liga uma coisa na outra. Por mais que a gente assim, tem que tomar cuidado, aquela pessoa também é a imagem e semelhança de Deus. É verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado. E o Evangelho, irmãos?
é simplicidade. O reino de Deus, ele é simples. Simples, simples, simples. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Amém? Uma noite abençoadora, né? Tremenda na presença de Deus. Não é hora de falar nada, você já vai orar, mas... Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E continue, irmãos, firme, mesmo em tempos de dificuldade, de desânimo, né? Essa frieza espiritual faz parte da palavra de Deus, né? A apostasia dos últimos tempos. A frieza espiritual dos cristãos está na palavra, né? Mas a gente que conhece, a gente não pode esmorecer. Você não pode fraquejar, porque você chegou até aqui, você precisa continuar, porque Deus é contigo e Deus vai estar, né, sustentando nas dificuldades, nas fraquezas. Deus é quem nos mantém de pé. Amém? Senhor Deus, soberano Pai, Deus bendito, eterno, fiel e justo. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui, meu Deus, no lar do teu servo, ó Deus, nesse setor, ó Pai. Que a bondade do Senhor, meu Pai, se estabeleça, meu Deus, sobre esta família, sobre este lar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa a vizinhança, meu Deus, abençoa os setores, ó Pai, vizinhos a esse, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa a família do irmão Sebastião, meu Pai, os familiares deles, ó Deus, os filhos, ó Deus, as noras, os netos, ó Pai, que a bondade do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, ó Deus, livrando do mal, meu Pai, livrando-os, ó Deus, das tentações dessa vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Da mesma forma, ó Pai, eu peço pela vida da irmã Aida, Deus, por toda a família dela, Deus, os filhos, as filhas, ó Pai, que a bondade do Senhor seja sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a irmã Célia, a casa dela, os esposos, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda a família dela, Deus, que seja, Senhor, abençoada pelo Senhor, ó Pai, guardada, protegida, meu Deus, salva, ó Deus, que a graça salvadora, meu Deus, seja também real na toda a família da irmã Lucélia, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, os familiares do esposo, ó Pai, da irmã Lucélia, que também sejam alcançados, ó Deus, pela graça salvadora do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa, Senhor, toda essa vizinhança, meu Deus, que a bondade do Senhor, meu Deus, adentre cada um desses lares, ó Deus, que repreenda todo o mal, toda frieza espiritual, toda dureza de coração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, corrente venha ser quebrada, em Pai, nome do Senhor que Jesus, ele meu possa, Pai, meu Deus, abençoa, Senhor, a retornar casa do irmão ao Sebastião, primeiro a amor, família dele, a retornar vida os dele, a caminhos, vida da irmã Senhor Erenilda, Pai, Pai, repreenda, abençoa, meu Deus, as dá dores da vitória, coluna, meu Deus, as inflamações, meu Pai, da vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que todo mal seja repreendido, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a irmã Nilva, meu Pai, a casa dela, a família dela, Deus, continue, ó Deus, a usar a tua serva, Deus, a ajudar ela, meu Deus, dando força, saúde, ó Pai, porque nós não somos entendimento, nada, Deus, Pai, em sem o nome Senhor, do Pai. Senhor Jesus, Mas meu com Pai, o Senhor, abençoa, Pai, nós Senhor, somos continue mais do guardar que também, meu Pai, vencedores. a Em minha nome casa, do a minha Senhor Jesus família, Cristo, Deus, em Pai. nome do Vai Senhor dando Jesus, vitória, meu Pai. Pai. Abençoa, Nós Senhor, queremos, toda Senhor, a sua agradecer, igreja, meu Senhor, Deus. por esse Visita cada um momento dos que teus tivemos servos, aqui ó na Pai. presença do Senhor, Desperta-os, Pai. ó Deus, em nome do Senhor Sabemos, Jesus, meu meu Deus, Pai. que Que muitos haja, irmãos Senhor, no poderiam coração estar de cada aqui, um, Pai, ó Pai. cultuando, A louvando o inquietação, Senhor. o desejo, ó Mas o Pai, de Senhor, meu falar Pai, é com o teu amor, ó Pai, de misericordioso buscar, ó para Deus, com a a nossa tua vida presença, e ó para com a Deus. vida da tua Em igreja, nome Pai. do Senhor Abençoa, Jesus, meu meu Deus, Pai, vai eu só dando te peço, ó Deus, e te vitória. agradeço. Para os novos Que as convertidos, bênçãos aqueles do que já Senhor, aceitou meu Pai, Jesus, permaneçam minha neste minha lugar, ó cunhada, Pai. meu Deus, Em a nome do Federico. Senhor Jesus, Ah, meu meu Pai. Deus, esses Em irmãos, nome meu de Deus, que já Jesus, aceitou meu Pai. Jesus, Pai, que o Senhor esteja firmando Glória a eles nos Deus, caminhos do aleluia, Senhor, Pai. Jesus, Que abençoa, eles Senhor, os continuem, novos meu Pai, convertidos, ó Deus. firmando, meu Deus, que Em só o nome Senhor, do Pai, Senhor pode Jesus, firmar eles, meu meu Pai, Pai, em nos nome do caminhos do Senhor Senhor, Jesus, Pai. meu Pai. Porque Abençoa, vivemos, meu Senhor, Pai, todos os tempos novos difíceis, convertidos, ó Pai. Deus, os Mas o congregados, Senhor, ó Pai, Pai. é Em poderoso, nome do Pai, Senhor para Jesus, firmar meu Pai, que o eles, Senhor para esteja que, guardando, para que o protegendo, nome do Senhor livrando-nos, seja ó Deus, de louvado todo e mal, Pai. exaltado em todo o Em tempo. nome do Em nome do Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Obrigado, santo, Deus. santo é o Obrigado, Senhor Senhor. Jesus.